Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje está comigo a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita. Muito boa tarde, Ana Marta. Este é o último programa deste ano, Nós, a Europa, e vamos abordar aqui alguns temas, começando talvez por olhar mesmo para este ano que está a findar, que não foi fácil para a União Europeia. Nem para nós europeus. Nem para nós europeus. Demasiado turbulento, diria, demasiado turbulento. Portanto, a União Europeia sofreu este ano um forte abalo, digamos assim, desde desafios de defesa, como nós sabemos, o aprofundamento do mercado único, a competitividade, cujo relatório Draghi não foi concretizado, segundo as palavras do próprio, nós sabemos que sim, até à estagnação, digamos, entre aspas, do Pacto Ecológico, que agora já tem outra designação, Indústria Verde, ainda esta semana, com a derrogação do prazo no que se refere ao fim dos motores de combustão, é evidente, a imprevisibilidade dos Estados Unidos, quer no domínio comercial com a aplicação das tarifas mais agudizadas neste verão, até à efetiva operacionalidade da NATO, cuja cimeira teve lugar na Europa em junho, passando pelo início também nada fácil das negociações do novo quadro financeiro plurianual, que até o próprio partido da Presidente von der Leyen contrariou algumas das medidas contempladas e ilustra nitidamente o desafio que a Europa passou. E que vai passar, provavelmente. E que vai continuar. Mais recentemente, temos a acusação de Federica Mogherini, que não é uma europeia qualquer, foi responsável pela política externa da União Europeia e ocupava à data da acusação um lugar de reitora no Colégio da Europa de Bruges. O Colégio da Europa é um colégio conceituado, andou lá, por exemplo, a atual Presidente do Parlamento Europeu e outras figuras de destaque, e constitui um forte golpe na credibilidade europeia, digamos assim, quando a Europa menos precisava. Portanto, mais um caso. Mais um caso. Esta semana foi divulgado o Eurobarómetro e que refere, de facto, por acaso Portugal estava no topo dos 27 no que se refere à confiança nas instituições e na Europa. Mas, em média dos cidadãos europeus, vacilam entre uma expectativa de proteção por parte da União Europeia e uma dúvida persistente relativamente à capacidade que a União Europeia tem para os defender e para continuar este processo político que nós queríamos aprofundado, que é o projeto europeu. Quase que está dando passos atrás. São os pequenos passos dos Robert Schuman, mas queríamos que fosse para a frente. Para a frente. Iniciou-se ontem o Conselho Europeu de final de semestre, certamente com vários pontos em agenda. O que é que se discute? Conselho longo. As últimas declarações foram às 3h30 da manhã, portanto, muito longo. A Ucrânia, no topo da agenda, como nós sabemos, mas também o quadro financeiro plurianual, o acordo não conseguido e não assinado do Mercosul, que demorou 25 anos a ser negociado e que agora foi adiado para janeiro. E nós não sabemos como, portanto, as posições da França e da Itália, não é? Mas alguns consideram que é fundamental esse acordo. A Espanha, por exemplo, e a Alemanha consideram fundamental, mas depois assistimos também àqueles protestos todos dos agricultores, muito por causa do Mercosul, muito por causa dos fundos que vão ser afetados à defesa e que queriam ver afetados à PAC, que tem sempre um volume muito grande no orçamento europeu. Além destes pontos, o alargamento, a defesa e a segurança, a situação geoeconómica, as migrações e o Médio Oriente são prioridades que continuam em debate. Uma das principais conclusões, e penso que vamos focar nessa, foi o financiamento à Ucrânia. O que foi conseguido, 90 mil milhões de euros, para 2 anos, 2026, 2027, concedido sob a forma de empréstimo e garantido pelo Orçamento da União Europeia. Os Estados vão financiar? Vão ao mercado. Vão ao mercado? E vão financiar e vão transferir o valor para a União Europeia. Não todos os Estados. O problema é que não todos os Estados. São 3 os que ficam fora, então. São 3 os que ficam fora.
temos a Tchequia, a Hungria e a Eslováquia, que ficam isentos de qualquer responsabilidade. Foi assim que se conseguiu o acordo. E o que é que eles invocaram? Invocaram a cooperação reforçada, ou seja, o artigo 20º do Tratado da União Europeia, que permite exatamente desbloquear situações de compromisso, como foi o caso deste. Ou seja, estes não assumem no seu orçamento obrigações financeiras relativamente a este empréstimo, os outros 24 sim. É que o fazem. O empréstimo, segundo as conclusões do Conselho, será reembolsado pela Ucrânia quando receber as indenizações devidas pela Rússia, ou seja, quando e se a Rússia se disponibilizar para o pagamento dos danos sofridos pela guerra, não é? Nós sabemos como é que é e de onde vem, não é? Os ativos russos de 210 mil milhões de euros, cuja proposta inicial seria a utilização para financiar a Ucrânia, continuam congelados, permanecem imobilizados, mas a União Europeia diz que se reserva o direito de os utilizar futuramente para o reembolso do empréstimo. Pronto, mas isto é um plano de intenções, não é? A sobrevivência da Ucrânia e a credibilidade da União Europeia estavam em jogo neste Conselho, como nunca, como foi dos conselhos mais importantes dos últimos tempos, mas, enfim, não foram perfeitamente clarificados. Seria melhor uma posição a 27. Não se conseguiu, foi o que aconteceu. 1 de janeiro, Chipre assume a próxima presidência rotativa semestral do Conselho. Chipre vai fechar os 18 meses do trio, sim. Atualmente temos a presidência da Dinamarca, segue-se Chipre, anteriormente foi a Polónia. Chipre é uma ilha pequena, portanto, é o terceiro país mais pequeno da União Europeia. O mais pequeno é Malta, a seguir Luxemburgo, atendendo à área territorial. E temos Chipre. No Mediterrâneo, mas numa posição muito estratégica, que é o sudoeste, a fronteira sudoeste da União Europeia, junto a uma zona de conflito. Temos ali Israel e a Palestina que não estão longe. Os cipriotas têm duas partes, como nós sabemos, todo o Chipre é território da União Europeia. No entanto, só os cipriotas turcos que têm documentos europeus é que aplicam a legislação europeia. Há uma parte cujo governo da República do Chipre não exerce qualquer controle. Portanto, é o único país, embora não se fale muito, mas é o único Estado-membro europeu ocupado em termos militares, que é a ocupação da Turquia. Tem duas línguas, Chipre, o grego. E o turco, mas só o grego é que é uma língua oficial da União Europeia. Aderiu em 2004, tem uma área de cerca de 1 milhão de habitantes. Em 1 de janeiro assume a presidência do Conselho, sucedendo, como já dissemos, à Dinamarca e à Polónia. Aguardam alguns desafios e Chipre diz que está determinada para enfrentá-los. Para enfrentar. É o reforço da defesa, é a política de migração, é o alargamento da Moldávia, são estas negociações do Mercosul que já vão ser na sua presidência, mas o Chipre tem uma localização geográfica, como já dissemos, de referência e é importante na bacia mediterrânica e no seu programa tem exatamente isso, reforçar as ligações a Israel e à Palestina e também ao Egito, que tem ali na proximidade. O próprio Chipre também, além da sua agenda robusta, como classificam, tem como prioridade a sua segurança, não só na Europa, mas também interna, na medida em que tem a Turquia e o seu equilíbrio diplomático nas negociações, porque tem a Turquia a ocupar parte do seu território. Foi entregue formalmente o prémio Sakharov a 2 jornalistas. Foi esta semana? Foi esta semana, a entrega formal foi esta semana, no dia 16. É o prémio Sakharov, que já é um tributo da União Europeia desde 1988, em homenagem ao físico dissidente político soviético Andrei Sakharov, e é a mais alta distinção europeia em termos dos direitos humanos. Foi atribuído a 2 jornalistas que estão neste momento em prisão. Um na Bielorrússia e outra, uma senhora, na Geórgia. O Bielorrússia é o Andrei Pochobut e a senhora Midzia Amaglobeli. E, portanto, foram os seus representantes que foram receber das mãos da presidente Metsola o reconhecimento atribuído pelo Parlamento Europeu. E, na altura, em Estrasburgo, a Presidente do Parlamento fez a seguinte declaração:
esta Casa, que é o Parlamento, é solidária com Mizia e Andrei e apela à sua libertação imediata, porque dizer a verdade ao poder nunca deve ser um crime. Palavras de Roberta Metsola. A Bulgária vai passar a ser o 21º membro da área euro. Portanto, assume o euro como moeda... Como moeda, a nossa moeda única. Sim, a nossa moeda comum. A circular no país. A circular no país. Substitui a moeda atual, que é o lev, que indica leão, será substituída e a taxa de convergência, nós ainda nos lembramos da nossa taxa de convergência, é de 1,95, mas os outros dígitos são 6 dígitos, ou seja, praticamente 2 leves para 1 euro. Segundo as declarações muito recentes do Banco Central Europeu, a Bulgária cumpriu os critérios e garante um lugar à mesa da política monetária europeia, portanto, tomando parte nas decisões sobre esta política a partir deste momento, a partir de 1 de janeiro. Em termos de incerteza geopolítica e económica, penso que é importante para a União Europeia afirmar a sua unidade e solidariedade, mesmo em termos de moeda. É um fator positivo. O Reino Unido volta a integrar o programa Erasmus. É mais um passo... Mais um passo pró-europeu. Pró-europeu. Portanto, depois do Brexit. Como nós sabemos, a União Europeia e o Reino Unido portanto, tinham um programa em comum, como outros Estados-membros e até outros países fora do espaço da União Europeia, e o Reino Unido continua com os projetos Erasmus que estavam em curso à data do Brexit. Depois não integrou novas iniciativas. Neste momento decidiu integrar, vai participar financeiramente já para o primeiro ano de integração, que é 2027, e declarou ser uma oportunidade para tanto os estudantes britânicos como europeus fazerem um intercâmbio em termos de Erasmus, e como nós sabemos, para os europeus é extremamente importante, porque uma matrícula numa universidade, portanto, falando no Erasmus de ensino superior, no Reino Unido custa à volta de 11 mil euros por ano, e se houver o intercâmbio e as equivalências, os alunos podem ir e frequentar sem quaisquer custos, desde que a sua universidade tenha um protocolo com uma universidade britânica. Uma das notícias talvez mais importantes da semana tem a ver com a apresentação do Plano Europeu para Habitação a Preços Acessíveis. A pressão da habitação é comum a todos os Estados-membros. As estimativas da Comissão Europeia são que as necessidades de habitação nos próximos anos são de 650 mil casas por ano. Um número que não é fácil de atingir. O aumento dos preços, quer das habitações, quer dos arrendamentos, dificulta os europeus, na generalidade, a encontrarem uma habitação que possam pagar. E a Comissão propôs esforços transversais. Inclui os Estados, as regiões e os municípios, aumentando a oferta de habitação, principalmente em zonas de forte pressão habitacional. Uma das medidas é a simplificação, quer nos processos, quer nos licenciamentos, como nós sabemos, uma decisão complicada. Uma outra é já a nossa conhecida matéria de auxílios estatais. Portanto, à construção. À construção, aos construtores, aos Estados, portanto, definindo modalidades de apoio. Portanto, os Estados podem definir os grupos-alvo, podem definir preços máximos, podem definir critérios de elegibilidade, de atribuição, normas e condições de acessibilidade e de qualidade, portanto, é muito amplo. A execução do plano prevê a implementação de uma aliança europeia para a habitação a criar já muito proximamente, que é uma articulação entre os Estados, associações empresariais, cooperativas de habitação, sociedade civil, as próprias instituições europeias, parceiros sociais de diversa natureza e fornecedores até do setor da habitação. Portanto, é muito vasto. A Comissão anunciou ainda que em 2026 vai criar uma iniciativa legislativa sobre o arrendamento de curta duração, factor que acha que é uma grande pressão para as condições que nós temos atualmente no mercado. Segundo o Executivo Comunitário, entre 2018 e 2024, o arrendamento de curta duração aumentou 93% na União Europeia, o que faz, de facto, ter estas consequências. E é muito forte em zonas de grande procura turística, portanto vai regulamentar
definindo preços máximos e obrigando os Estados a gerir melhor esta área tão sensível que é a habitação. A ver, vamos, os resultados deste plano. Doutora Ana Rita Barros, para terminar, uma frase de Jacques Delors. Não podia deixar de ser, não é? A finalizarmos o ano. É uma frase exclamativa, digamos assim, de Jacques Delors, proferida em 1989, um ano-chave. Foi a queda do Muro de Berlim, exatamente, nós sabemos, portanto, e de outros acontecimentos, e que deu origem à queda da cortina de ferro, enfim. E Jacques Delors disse o seguinte, exatamente em Bruges, na abertura do ano académico: que sejamos suficientemente fortes para nos fazer respeitar e promover os nossos valores de liberdade e de solidariedade. Jacques Delors. E por aqui ficamos, doutora Ana Rita Barros, neste que é o último programa deste ano de 2025. Vou desejar-lhe um Feliz Natal e uma ótima passagem de ano, que o ano novo nos traga paz, alguma estabilidade, não é? Que não seja tão agitado como este ano. Obrigada, Ana Marta, também para si, para quem nos ouve e para as colaborações aqui em estúdio. Um Feliz Natal e um ano auspicioso de 2026. Obrigada. Obrigada.